Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Matheus de Oliveira Fornazier, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, a sua tese recebeu o seguinte título: Diálogo ultracíclico transordinal, possível metodologia para a regulação do risco nanotecnológico para o ser humano e o meio ambiente. Professor, como é que o senhor chegou, então, nessa pesquisa? Bom, na verdade, eu entrei no programa de pós-graduação em Direito aqui da Unicinos com um tema um pouco diferente, né? Eu estudaria advocacia de massa sob o referencial teórico da hermenêutica. Porém, ao longo dos estudos, ao longo do cumprimento dos créditos, eu fui mudando de referencial teórico e, um pouco antes da qualificação do projeto, também mudei o tema. Eu cheguei a este tema em si muito mais por influência dos estudos do meu orientador aqui da Unicinos, o professor Dr. Wilson Engelmann, e também do Dr. Leonel Severo Rocha, que não foi meu orientador, porém me inspirou muito nos estudos, por causa do referencial teórico. Eu notei que a complexidade que o risco nanotecnológico implica para a sociedade, para o meio ambiente e para a saúde humana, seria muito melhor explorado com as ideias que eu queria explorar se eu utilizasse o referencial teórico da teoria dos sistemas autopoéticos de Niklas Luhmann e seus seguidores, digamos assim. Certo, professor. E como é que foi o desafio, então, de falar sobre esse tema? O desafio inicialmente foi grande porque era um referencial teórico muito novo para mim, fazia cerca de pouco mais de um ano que eu estudava teoria dos sistemas, e também o tema das nanotecnologias era bastante recente na minha vida acadêmica. Eu já havia estudado o direito ambiental, eu lecionava direito ambiental na época já também, mas não ainda com a perspectiva das tecnologias como ponto central, como eu fiz. E, na verdade, foi esse desafio que me impeliu a escrever a tese mesmo, porque, simplesmente, para mim, pessoalmente, uma continuidade dos estudos que eu já havia feito nos outros graus acadêmicos não seria tão interessante. Não que eu os houvesse esgotado, mas eu gosto de ideias novas, explorar territórios novos. Eu acho que foi isso que me incentivou, me motivou a escrever sobre esse tema. Óbvio que o desafio foi grande, foi muito cansativo, mas ao final valeu a pena. Eu senti um crescimento como conhecedor, digamos assim, muito maior do que se eu tivesse simplesmente dado continuidade. O senhor comentou, professor, aí do seu orientador que trabalha com esse tema de nanotecnologia. Sim. Mas como é que ele é visto dentro da linha? Ele tem bastante espaço? Como é que o senhor via essa questão? Eu via, na verdade, que o professor Wilson, ele, por ser egresso da casa, por já ter uma trajetória muito grande aqui dentro da Unicinos, ele tinha bastante espaço, digamos assim, institucional, e o tema dele em si também inspirava bastante curiosidade por parte de vários alunos. E também era um tema muito novo comparado com o que se tinha. Então, acredito que o professor Wilson chamava e ainda chama muito atenção dentro do programa com a sua linha de estudo, né? Até pela abertura que ele tem também a novas teorias. Ele não é um professor que se prende àquilo que já havia feito e está sempre aberto a discussões novas, está sempre absorvendo referenciais teóricos novos. Talvez tenha sido isso que me identificou tanto com a orientação dele, né? Eu achei meio parecido com o que eu já havia feito, né? A postura dele, digamos assim. Certo, professor, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais essa questão dos referenciais teóricos, aí que o senhor se apoiou em diversos autores, mas essa questão da teoria dos sistemas que o senhor também utilizou bastante. Explica um pouquinho para a gente o que consiste essa teoria. Bom, essa teoria consiste, na verdade, num novo foco da teoria social, da teoria sociológica, desculpe. Até meados deste século, a sociologia se centrava principalmente na ideia do indivíduo, do sujeito, da sociedade como sendo um grupo de indivíduos.
Niklas Luhmann, após uma grande trajetória de estudos, desloca o centro da teoria social, o foco do indivíduo, do ser humano, digamos assim, para a comunicação interindividual, o que acaba por fazer emergir vários sistemas sociais, várias formas de comunicação, digamos assim. E uma dessas formas é o direito, outra é a ciência, outra é a tecnologia, outra é a política, outra é a religião, enfim. Formas de comunicação, melhor dizendo, estruturas de comunicação que cumprem funções com base digamos assim, um vocabulário de categorias bastante definidas, bastante delineada, o que, apesar de representar uma grande dificuldade de início para o leigo, depois que você tem certa intimidade com a teoria, te dá um instrumental muito bom para lidar com a observação da sociedade. Então, Niklas Luhmann parte desse primeiro pressuposto herético, digamos assim, de fazer com que a sociologia não mais se interesse por indivíduos, propriamente ditos, mas pelas comunicações interindividuais. Não menosprezando, obviamente, questões que são individuais, como, por exemplo, a psique, como, por exemplo, o próprio sistema biológico do indivíduo. Porém, sociedade não é tudo isso. Sociedade é essa teia de comunicações. Essa grande teia de comunicações analisável sob a ótica de sistemas que seguiam por um código binário, ou se concorda com aquele sistema, ou aquele sistema decide de forma a dizer que aquilo não está conforme a ele, o que acaba por formar programas de cada sistema, que é todo um conjunto de decisões passadas que forma toda uma estrutura. Programa e sistema, ou melhor, programa e códigos que servem para o sistema decidir, seja decidir para colocar uma notícia no sistema da mídia, por exemplo, claro, para tomar uma decisão política, para tomar uma decisão num tribunal ou numa vara judicial, dentro de uma empresa, enfim, cada sistema tem centros, digamos assim, para os quais as comunicações intersistêmicas se direcionam. E esses sistemas são autopoéticos, por quê? Porque eles se calcam em si mesmos. Eles, ao observarem o entorno, aquilo que não é o próprio sistema, na verdade, eles estão observando a si mesmos. Obviamente, não são fechados apenas em si, eles são fechados operativamente, no seu próprio código, no seu próprio programa, mas observam a sociedade como um todo. Então, isso é um grande equívoco que se comete ao adentrar superficialmente a teoria, porque se entende o autopoético como autista. Não, mas o autopoético, na verdade, é autoconstruído, autoestruturado. Tá certo, professor. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. A gente já volta?